Seja bem-vindo ao Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Esse é um espaço aberto para tratarmos sobre transformações nos negócios, nas pessoas e nos seus resultados. Eu sou Patrícia Schor e vou conduzir o 5º episódio desta série. E para falar sobre o assunto de hoje, nós vamos tratar sobre gestão empresarial no setor de serviços. Hoje nós falamos especificamente da área de serviços, que representa cerca de 70% do PIB brasileiro. E ele teve um crescimento de 3,1% no ano passado, segundo o IBGE. Junto desse tamanho, surgem também oportunidades e desafios. E, para falar deles, eu hoje recebo aqui com muita honra alguém que já é de casa, mas para falar sobre isso, Luiz Carlos Tiossi. Com mais de 27 anos de experiência em transformação empresarial, é especialista em reestruturação de empresas e eficiência operacional. Além disso, Tiossi coordenou os programas do Sescap Paraná, Forsec. Ao longo de vários anos, formou vários conselheiros empresariais e, atualmente, coordena o programa Formação de Conselheiros, trazendo uma visão única sobre governança e gestão estratégica. Seja muito bem-vindo, Tiossi. Muito obrigado pelo convite. Tiossi, vamos direto ao assunto aqui. Você que tem uma trajetória de mais de 27 anos na área de transformação de empresas. Quando a gente fala especificamente do setor de serviços, quais os principais desafios que você enxerga para esse setor? Bem, como você falou há pouco, né, o setor de serviços, ele representa a maior fatia do PIB hoje, né? Então, o mundo precisa cada vez mais de serviços, né? O mundo clama por serviços, né, de boa qualidade, né? Muitas coisas que antigamente você simplesmente tinha um acesso através de um produto por si só, hoje não, você depende exatamente dos serviços, né? Há pouco tempo atrás nós íamos até uma locadora alocar uma fita de vídeo, né? Não que isso não fosse um serviço, mas havia uma tangibilização um pouco diferente desse serviço. E hoje não, hoje esse serviço é feito através de streaming. Você não tem mais alguém levando a fita ou rebobinando uma fita para ter que devolver para a locadora. E isso transforma muito a forma de você ver o serviço, né? E talvez o grande desafio hoje é exatamente tangibilizar esse serviço, ou seja, deixar ele de uma forma tão perceptível ao cliente que faça com que aquela marca ou aquele prestador seja realmente apreciado, né, por quem toma aquele tipo de serviço. E hoje a gente fala muito sobre tecnologia, né? Muitas vezes a tecnologia ela é vista aplicável apenas para grandes corporações e não é isso, né? Você já promoveu uma cultura de inovação e transformação, não só digital, mas de gestão mesmo, em diversas empresas relacionadas à performance. Eu queria que você falasse um pouquinho nessas empresas, onde o principal ativo são as pessoas. Como que se cria uma cultura de inovação e voltada à gestão também? Veja, é impossível não falar em inovação e tecnologia hoje, né? Hoje você não tem como falar de gestão sem falar de tecnologia. Como você também não pode falar de processos sem falar de tecnologia, né? Tanto para uma empresa de manufatura quanto para uma empresa de serviços, e eu diria que até tanto mais para uma empresa de serviços, o desenho de processos ele é fundamental. Ele é fundamental. Nós percebemos uma grande diferença no sucesso de um processo de gestão, ou um sucesso na gestão, quando realmente há falhas críticas no processo. E a tecnologia vem justamente para apoiar nesse campo de tomada de decisões em relação aos processos. É muito diferente você desenhar processos sem tecnologia, como utilizando-se da tecnologia. Eu não estou dizendo apenas sobre hoje a tendência da inteligência artificial e tudo mais, né? A tecnologia ela já vem de algum tempo.
Há muito tempo se fala sobre tecnologia. A questão é que nos últimos anos ela tem sido mais discutida, mais trabalhada e tem sido também mais necessária para que justamente o setor de serviços possa alcançar os seus objetivos. Você falar de cultura de inovação sem falar exatamente do uso, da apropriação de tecnologia para os seus processos, significa ainda não ter entendido como isso está funcionando no momento. E você fala muito sobre essa questão da cultura, né? Da cultura de inovação. Sim. Começa aí, né? Na mudança de um pensamento, porque tem muitos empresários que eles abrem seus negócios e investem pouco tempo em pensar de forma estratégica a gestão do seu negócio. Onde que esse empresário precisa destinar um tempo maior para que depois que a empresa esteja funcionando, ela siga com um pouco mais de assertividade, que tenha ajustes, mas que sejam ajustes menores do que ter que colocar a gestão em ordem depois que ela já funciona? Patrícia, eu acho que o primeiro ponto é o empresário entender o cenário onde ele está se instalando, né? Por exemplo, você pode ter uma bela ideia para serviços ou para comércio ou para qualquer outra atividade, né? Uma vez que você entende o cenário, que você faz uma boa leitura desse cenário, essa é a premissa para você empreender qualquer coisa, né? Até é difícil você falar em gestão para um negócio mal posicionado, para um negócio que não teve a devida leitura de mercado, ou até mesmo para alguém que não tem a menor, diríamos assim, intimidade, né, com aquele segmento, que não tem a menor vocação, que não se preparou para aquilo, que não estudou sobre o negócio. A gente vê muito isso, por exemplo, na área de franquias, né? Muitas pessoas elas vão, muitas vezes, achar que, digamos assim, a grande tacada da sua vida vai ser, nossa, olha, eu vou entrar nessa franquia, eu vou comprar uma franquia assim, ou então vou empreender nesta área, porque eu teria o suporte de uma franquia e tudo mais. E vemos muitos empresários mal-sucedidos também, mesmo com o suporte de uma rede de franquias por si. Por quê? Porque não há realmente, assim, não houve um entendimento sobre aquele negócio, não houve uma dedicação de tempo, de estudo, de análise, de aprofundamento naquele tema. O mercado ele é muito severo, o mercado ele não perdoa, o mercado ele cobra muito, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente fala em tecnologia. A informação está muito rápida, a informação chega, quando o cliente chega até o seu estabelecimento ou faz um contato com os seus canais de comunicação, ele já está muito bem informado. E eu diria que muitas vezes o cliente está mais bem informado do que o próprio empreendedor, do que a própria pessoa que irá atendê-lo. E isso causa uma frustração enorme. E eu vejo que exatamente neste ponto há um grande diferencial. A velocidade ou a capacidade que esse empreendedor ou que esse empresário tem de se manter atualizado e antenado com o que está acontecendo. A informação está aí. A informação está à disposição. Hoje você tem um sem número de canais de acesso à informação, dos quais muitas vezes o empresário negligencia. Ele não dedica o tempo necessário para se aprofundar naquilo. Eu vejo que esse é o grande desafio, né? Você realmente mergulhar naquela ideia, naquela proposta. Ok, você pode não ser exatamente a pessoa... você pode estar empreendendo algo novo na sua própria vida. E não é pecado você não saber das coisas. O pecado é você não querer saber. O pecado é você não buscar os canais, não buscar capacitação, não buscar desenvolvimento, não buscar uma boa leitura, não buscar o acesso, principalmente em benchmark, visitando outros negócios, conhecendo outros negócios, abrindo a sua mente para poder entender o que está acontecendo, principalmente com concorrentes, que talvez no momento do empreendimento serão seus concorrentes, você os vê como às vezes adversário, como inimigos, e de repente são as pessoas, ou são aquelas organizações e pessoas que mais te ensinarão no seu caminho. Basta você estar atento ao que está acontecendo. Eu acho que aqui você me traz 2 insights importantes, né? O primeiro, ser um estudioso do seu próprio negócio antes de abrir o negócio, ou mesmo depois que, principalmente, eu acho, depois que ele funciona, né? Estar sempre atento ao mercado. E um outro, o quanto talvez, eu acho que isso é meio que cultural, localmente, muitas pessoas não trocam com seus concorrentes por medo, por proteção, eles criam uma bolha em torno do próprio negócio e às vezes é isso, compartilhamento entre pessoas, entre setores, olhar setores opostos também. Quantos insights isso gera, né?
olhar exemplos, né? Você tem exemplos, e muitas vezes um exemplo até de um negócio bem distinto do seu, ele tem ali um exemplo que pode servir muito para você. A gente está falando de inovação, né? Inovação é você estar atento a ideias, a processos, a coisas que outros fizeram ou que já aconteceram, de repente, às vezes, há muito tempo atrás, mas que hoje pode, através da tecnologia, através de um redesenho de processos, serem ideias incríveis para os dias de hoje, que atendam exatamente os dias de hoje. Veja só, o mercado ele é muito cíclico, né? O mercado ele dá muitas voltas. De repente, a gente está vivendo uma onda vintage. Esses dias eu estava em uma loja de eletrodomésticos, o que a gente viu? Né? Eletrodomésticos com aquele aspecto, né? Com aquele visual da década de 40, de 50, né? Veja, quando imaginaríamos, né, que hoje, por exemplo, talvez hoje, em 2025, nós imaginaríamos que a prateleira de um eletrodoméstico estaria com, né, sei lá, com visuais totalmente inovadores, futuristas e tudo mais, e de repente vem uma onda retrô e alcança aquele objeto. Obviamente, lá dentro, a alma daquele produto, ela é, né, eivada de tecnologia nova, moderna, inclusive muito mais simples, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, a tecnologia ela não veio para complicar as coisas, ela veio para facilitar, para deixar tudo muito mais fácil. Mas existe aquele aspecto, e alguém teve essa sacada, falou, puxa vida, né? Olha só, as pessoas estão caminhando para essa linha nostálgica, querendo às vezes resgatar alguma coisinha do passado. Eu não estou dizendo que hoje as pessoas estão querendo todas, mas naquele segmento. Muitas vezes no seu segmento está indo para um lado que você não está observando. Às vezes o seu segmento está caminhando para um lado que você, pela falta exatamente desse estudo, né, desse mergulho nas tendências, de procurar realmente saber o máximo possível sobre aquilo que você está fazendo. E em serviços ainda muito mais. Veja, pouco nós falamos sobre a importância, né, de você tangibilizar o seu serviço. A tangibilização ela está numa capacidade de você customizar aquilo que você faz em termos de serviço de uma forma muito acertada para aquele público para o qual você está destinando o seu serviço. E se você não conhece esse público, para onde ele está caminhando, se você não faz essa leitura, como você pode atendê-los? Que dor você atende, né? Se você não conhece. Exato, que dor você atende? Você não conhece, você não sabe, você não está entendendo muito bem aquilo. Eu sempre desafio os nossos empresários. Cara, saia das quatro paredes da sua empresa. Vá lá fora, vá visitar o seu concorrente, visite uma loja do seu concorrente, entre no site de um concorrente, de um prestador de serviço que presta um serviço similar ao seu, se possível, chame para tomar um café. Concorrente não é nosso inimigo, concorrente ele é nosso parceiro de mercado. E às vezes, quando a gente entende que nós e nossos concorrentes se entendermos similaridades dos nossos negócios, nós não estamos somente competindo, nós estamos defendendo um nicho de mercado que pode ser muito interessante quando a gente compartilha ideias, quando a gente compartilha tendências, quando a gente consegue trazer um pedaço de uma observação aqui, ele nos traz outra, ou a gente consegue entender como isso funciona, nós estaremos cada dia mais preparados, não só para nós, como empreendedores, prepararmos o nosso negócio, disponibilizarmos serviços mais eficientes e mais sintonizados com a necessidade de mercado, como também preparando toda a nossa equipe, desenvolvendo todo o nosso protocolo de desenvolvimento, capacitação e sabendo até mesmo escolher com quais pessoas eu preciso trabalhar, quais pessoas eu preciso ter no meu casting para poder também oferecer esse serviço de qualidade. E quando a gente fala de negócios, e de uma forma inegável, a gente tem que falar de pessoas. Na área de serviços, a questão de talentos, de retenção de talentos ainda é crítica, né? Tem até uma pesquisa da FGV que revela que 57% das empresas enfrentam dificuldades na contratação e na retenção de talentos. Como que o empresário deve estruturar a sua gestão para conseguir qualificar e reter esses talentos? Olha, ao longo dos anos, nós observamos algumas coisas, né? A dificuldade de mão de obra, ela sempre existiu. A questão é que, exatamente nessa era tecnológica, nós temos alguns movimentos que eu entendo que possam não estar sendo percebidos pelo empresário.
Quando você conversa com o empresário, né, existem alguns protocolos assim sobre contratações. Olha, eu quero trabalhar com uma pessoa assim, assim, nós valorizamos isso, não valorizamos aquilo, ok, tal. Isso às vezes cria, às vezes, alguns conceitos que a gente não está percebendo, algumas coisas que envolvem até mesmo a nossa própria cultura pessoal, a nossa história, elas vão se formando, elas vão se transformando em barreiras para a gente poder perceber que tipo de talentos eu preciso ter. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o tipo de talento que eu preciso ter dentro da minha empresa. E muitas vezes o talento que eu preciso ter é alguém totalmente diferente de mim. É alguém totalmente diferente da minha forma de pensar e de agir. É alguém que esteja muito mais sintonizado com o cliente lá fora e com as necessidades dele do que exatamente com aquilo que eu acredito como filosofia, ideologia e tudo mais. Com quem eu quero falar? Com quem eu quero conversar? Para quem eu quero oferecer o meu serviço? Essa é a primeira leitura. Se a gente não fez aquela liçãozinha de casa que a gente acabou de comentar agora, como que eu vou ter habilidade para contratar talentos, para identificar talentos? Né? Eu vejo muito isso hoje. Às vezes, o processo de identificação desses talentos por parte do empresário, ele é meramente curricular. Me manda aqui seu currículo, dá uma olhada, faz uma entrevista, né, ali, naquele modelo tradicional de entrevista, quando, de repente, a gente poderia estar observando outros elementos, outros pontos. Se nós não temos a nossa mente aberta, como é que nós vamos trazer, por exemplo, essa nova geração para trabalhar com a gente? É muito difícil. Como você disse, eu estou há 27 anos no mercado de gestão, eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi muita coisa acontecer nesse período e vi muitas transformações, principalmente da cultura. Nós assessoramos empresas onde nós estamos falando exatamente isso. Olha, você precisa mudar sua forma de enxergar pessoas dentro da sua empresa. Qual é a linguagem que essa galerinha está falando hoje? Qual é a necessidade que você tem? Existem alguns protocolos que eles não mudam, né? Eu entendo que são protocolos de gestão, principalmente em termos de controle, de organização, de controle financeiro, né? de compliance, coisas que não vão mudar, né? Dentro da organização. Mas a forma de você se comunicar com o mercado, com o seu time, com seus stakeholders, ela precisa estar sintonizada com o momento. Vejam, nós nascemos em uma geração que nós não tínhamos sequer o computador. Essas pessoas as pessoas que nasceram há 10, 15, 20 anos atrás, que estão no mercado de trabalho hoje, já nasceram com o celular na mão. Já nasceram com... A gente está enfrentando justamente esse cenário de transição geracional, né? Elas estão juntas, trabalhando juntas. Né? E nós não estamos percebendo isso. Nós não estamos. Eu atendo empresários e gestores que já estão no mercado já há 30, 40, 50 anos, e a gente vê uma enorme dificuldade nesse sentido. E essa dificuldade, Patrícia, inclusive, ela tá sendo instalada nos processos de sucessão, onde muitas vezes os sucessores... É uma crise hoje a sucessão no mundo, né? Mas vamos dizer aqui, particularmente no Brasil. Mas a gente acabou percebendo que um dos grandes problemas da sucessão hoje não é necessariamente o desinteresse dos filhos, né? Ou das gerações... das gerações que vêm assumirem, né, as gerações que pretendem deixar o processo de gestão, que são os filhos, os netos, enfim. Não é esse o problema. E falando exatamente em talentos, nós vemos muitas vezes sucessores extremamente talentosos, mas que não são ouvidos, que não são recebidos, porque existe um protocolo engessado de um modelo de gestão que, sim, pode estar atrasado, arcaico, e que já não funciona mais. E muitas vezes, esta geração, eu converso muitas vezes com pretensos sucessores, onde a gente pergunta, olha, o que acontece? Fala assim, olha, eu não tenho voz, eu não tenho ouvido, eu não sou ouvido dentro da organização, eu não tenho espaço, as minhas ideias não batem com as ideias do meu pai, do meu tio, sei lá, de quem está, que tem a obrigação de ceder o espaço de sucessão. Por quê? Porque são choques de gerações que estão acontecendo. E esses choques estão, às vezes, impedindo com que pessoas extremamente talentosas possam fazer transformações dentro da empresa. Quiçá
né, de pessoas que vêm de fora, né, de profissionais que vêm de fora, que precisam e que poderiam estar promovendo transformações. Mas esses protocolos rígidos e engessados não permitem. Então, é preciso haver a quebra desses paradigmas, é preciso haver uma mudança de olhar e de pensamento radical em algumas situações que permitam que essas inovações entrem pela porta da frente da empresa. É isso, né, Tiossi? Quando você quer mudar, você precisa permitir que essa mudança ocorra, né? E eu quero agora que você traga a tua experiência sobre 2 importantes programas que você coordenou e hoje coordena também dentro do Sescap Paraná. O primeiro deles é o Forsec, é o programa de formação de consultores empresariais. Foram centenas de empresários formados, aí, de consultores empresariais formados ao longo de vários anos, né? E hoje você coordena o Formação de Conselheiros, que é o PFC, que é o Programa de Formação de Conselheiros do Sescap. E eu quero que você traga um pouco sobre quais as temáticas que hoje você trata dentro desse programa, para que esses gestores entendam para quais temas eles precisam olhar principalmente. Vamos aqui trazer um recorte, porque quando se fala de grandes empresas parece sempre mais fácil, porque tem investimentos disponíveis, mas traz para a realidade das pequenas e médias empresas como que implementa essas práticas de uma forma bem acessível. Ah, bacana. Bom, primeiro falar sobre o Forsec. Ele foi um programa inovador dentro do Sescap e quando nós fomos convidados a atuar, assim como no PFC agora, nós nos encontrávamos em momentos muito similares de visão de negócio e mercado mesmo. Veja, o Forsec ele nasceu exatamente no momento em que ouvia-se falar muito sobre consultoria, né? Ali, meados de 2010, 2011, ali veio... em 2010 começaram as conversas sobre o Forsec, e ela persistiu até 2017 ou 2018, se eu não estou enganado, tá? Foram vários estados no Brasil que foram atendidos, nós tivemos mais de 2.000 pessoas formadas no programa de formação de consultoria. E nós tínhamos uma motivação, que era exatamente desmistificar, né, o mercado da consultoria, explicar então apresentar para os alunos a realidade do que era realmente a consultoria de gestão empresarial e capacitá-los para tal, né? O setor de serviços passava exatamente por um momento, como ainda passa, por inovação. O principal público ali eram os contadores, as empresas de serviços que estavam passando por um momento ali de redefinição dos seus protocolos. Veja só, a contabilidade iria para um caminho e, obviamente, quais serviços nós poderíamos prestar? Então, nós falávamos muito da figura do contador, desse profissional extremamente capacitado, qualificado, não mais para fazer um serviço meramente técnico, burocrático, mas sim para assessorar empresas e pessoas. Esse era o grande propósito, essa era a grande proposta do Forsec. E assim foi. E hoje nós temos várias empresas de serviços. E eu tenho a grata satisfação de falar da empresa do Michel, presidente do Sescap hoje, que transformou realmente a sua empresa contábil em uma empresa de consultoria também. Ou seja, hoje a empresa, né, do nosso presidente, ele não somente presta serviços de contabilidade, como também presta bons e interessantes serviços de consultoria, ou seja, agregou um produto à sua carteira. Agora, quando a gente fala do PFC, as motivações são as mesmas, né? Nós temos visto exatamente o tema conselheiros tomar um certo corpo assim, no mercado, onde nós temos, além dos tradicionais institutos que já formam conselheiros, nós começamos a perceber que, de repente, isso começou a se tornar uma proposta de treinamento, de capacitação, e ficamos um pouco realmente apreensivos e preocupados. Qual é o entendimento sobre a estrutura de conselho, como funciona uma estrutura de conselho, de que forma? Bem, eu já sou conselheiro há mais de 10 anos, né? Então, e nós sabemos o que é a realidade de conselho. Sou parceiro de trabalho, conheço, né, outros tantos conselheiros também, né? E nós, né, naquela conversa de mesa, trazendo à tona sobre o que se é oferecido e qual é a realidade de um conselho. Então,
a nossa proposta é exatamente trazer isso, trazer o que é a realidade do dia a dia de um conselho, inclusive que não é luxo mais para uma grande organização ou simplesmente para as SAs que, por determinação legal, precisam formatar os seus conselhos. Mas sim, uma empresa até mesmo de pequeno ou de médio porte, elas podem sim ter o luxo, vamos dizer assim, ou ter a oportunidade de trazer para dentro, né, das suas trincheiras pessoas do lado de fora, com experiência, com know-how, com gabarito suficiente, com currículo suficiente, vivência e principalmente sintonizadas, isso é o mais importante, sintonizadas com os momentos de mercado que estão acontecendo lá de fora, trazendo isso para dentro do seu campo de decisões, fazendo com que esses profissionais possam interagir de alguma forma, sendo através de um conselho consultivo ou um conselho administrativo, interagir dentro, como eu disse, das trincheiras da empresa, dentro do universo daquele tipo de negócio, de uma forma extremamente propositiva e progressiva. E é isso esse é o grande motivo. E capacitar essas pessoas, explicando ou apresentando a essas pessoas este universo, hoje aos nossos alunos, exatamente prepará-los para esse universo, né? Nós temos uma visão de que esse cenário ele vai se intensificar ao longo dos anos, porque a velocidade com que a informação, né, ela acontece, com que as coisas acontecem nos dias de hoje, e a empresa, com as suas rotinas e com os seus trabalhos, elas precisarão cada dia mais e com maior velocidade ter realmente esse tipo de suporte. E as estruturas de conselho, elas servem muito nesse ponto, até mesmo para a instalação da governança e para a instalação de protocolos de compliance, ESG, e outros tantos que vão exatamente solidificar e sedimentar os processos de gestão dentro da empresa. Os temas são exatamente temas voltados à gestão, né? Nós vamos trabalhar com uma estrutura como se estrutura um conselho, quais são os fundamentos de um conselho, como funcionam os comitês de gestão dentro do conselho. Falamos abertamente sobre governança, sobre compliance, sobre todas as demandas legais, sociais, ambientais, tecnológicas que estão acontecendo hoje, mas tem um momento muito interessante também dentro da formação de conselheiros, que é o momento onde o aluno ele se volta para si, para poder também se entender como um profissional no tangente a entender se ele está preparado ou não para ser um conselheiro. E onde ele vai poder, inclusive, identificar áreas onde ele precisará se desenvolver e buscar ainda mais. E isso também isso se une ao processo de mentoria que existe dentro também do programa PFC. Então, é um programa completo para mostrar como funciona, de fato, uma estrutura de conselho na prática, né, por quem está dentro de conselhos, fazendo realmente um trabalho de conselheiro, e de que forma este profissional poderá ser uma peça fundamental, uma peça-chave nos processos de inovação dentro das organizações. Então tem que mais uma vez estudar, né, Tchossi? Não tem outra saída a não ser buscar conhecimento, mas uma outra forma também de tentar mensurar essa gestão quando ela se torna eficaz ou não é implementar indicadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que um empresário deve implementar indicadores para que ele consiga avaliar a sua gestão e acompanhar. Porque tem muitos, apesar de parecer básico, tem muitos que não fazem isso, né? Na verdade, hoje nós damos um nome, né, de indicadores, né? Existem uns que já são classicamente conhecidos, né? Talvez muitas pessoas nem os chamavam de indicadores no passado, mas eles são indicadores, né? Também chamamos de KPIs, né? Indicadores chaves de performance. Nada mais é do que identificar-se em cada tipo de negócio quais são aqueles números, aqueles elementos que precisam ser constantemente monitorados e que simplesmente indicam o nível de performance que o negócio do qual ele está desempenhando, né? Qual é a performance que aquele negócio está desempenhando nas áreas afins. Quando a gente fala em gestão, nós vamos falar de 4 pontos específicos, né? Que são finanças, pessoas, processos e mercado. Finanças, pessoas, processos e mercado. Mercadologia. São 4 pilares, né,
que sustentam, né, os elementos e os processos de gestão. E quando você traz para o campo de indicadores, seria exatamente você identificar quais são os indicadores de finanças que eu não posso ignorar, né, ou abrir mão, em relação ao meu pessoal, né, ao desempenho da minha estrutura de pessoas, dos meus processos e também das linhas de mercado. Ou seja, identificar esses números e monitorá-los de tal forma que eu perceba, né, que se a movimentação daquele número para baixo ou para cima está indicando algum momento de risco ou que me provoque a poder enxergar alguma situação que está, às vezes, do lado de fora da empresa ou ali do lado de dentro mesmo, né, dentro dos meus limites, para poder agir de forma rápida. O grande problema, Patrícia, que a gente encontra em muitas empresas que passam por dificuldades hoje, e por incrível que pareça, muitas empresas não passam por dificuldades financeiras. Elas passam por dificuldades de processos mesmo de gestão. Olha, nós temos até uma estrutura financeira muito boa, mas a gente não se entende aqui, nós temos um problema de retenção muito sério, nós temos aqui uma ineficiência muito grande, nós gastamos demais tempo, às vezes, e, claro, recursos com determinadas coisas, e obviamente que esse descontrole, vamos dizer assim, pode levar a problemas financeiros lá na frente. Mas quando as pessoas percebem, a coisa já está muito avançada. Quando você fala em uma estrutura de indicadores, o que você entende exatamente colocar como se, vamos dizer assim, como se fossem sensores dentro, né, das áreas de gestão da empresa que identificam imediatamente quando alguma coisa começa a ir mal. Então, né, às vezes você está dirigindo um carro hoje, né, os carros hoje são cheios de sensores, né? Antigamente a gente tinha que parar o carro no posto, abrir o capô, puxar a vareta do óleo, olhar ali o volume, o nível de água, né? Ficar prestando atenção no ponteirinho da temperatura. Tem carro que hoje nem tem mais o ponteirinho de temperatura, porque quando a temperatura subir, uma luzinha vai acender. Quando tiver um problema na alimentação do carro, o elétrico, isso, aquilo, vai acender alguma luzinha, né? Ou então, quando você estiver muito próximo de uma barreira, um sensor no para-choque vai identificar que vai apitar ou vai acontecer alguma coisa. Os indicadores são como esses sensores dentro da empresa. O grande desafio, né, e a gente sempre recomenda assim, não tem como fazer, procure um profissional para fazer, né? Peça sempre ajuda para um profissional para você identificar e implementar esses indicadores. Esses sensores vão, sendo monitorados de forma constante, vão permitir que a empresa faça, inclusive, uma gestão preventiva de muitas coisas, ou seja, ela consiga agir de forma pontual, por que não dizer, às vezes, até antecipada. E aí entramos muito no campo das estratégias, né? Poxa, olha, esse número aqui e tal, a gente já pensa numa estratégia agora, né? Para que esse número não desande. Ou então, por que houve esse deslocamento desse número para cima ou para baixo? Nós vamos imediatamente encontrar os motivos. Aquele sensor está indicando isso. Então, eu costumo comparar indicadores como sensores. E eles fazem realmente toda a diferença dentro de um processo de gestão. E muitas empresas querem crescer a todo custo, mas crescer sem esses sensores, né? Sem essa noção do crescimento pode ser até muito perigoso. Eu queria que você trouxesse a realidade aqui, um exemplo prático de transformação bem-sucedida numa empresa de serviços. Consegue? Olha, eu acho que nós temos exemplos muito interessantes, né? Nós há pouco falamos sobre benchmark, né, de empresas bem-sucedidas, né? Eu poderia citar várias delas, né? Mas eu gosto muito, eu sei que é um pouco até clichê, mas eu gosto muito do exemplo da Airbnb, né? Que é uma empresa de serviços. E chama atenção que a Airbnb, ela é hoje a maior empresa, né, hoteleira do planeta, sem possuir, né, em seu patrimônio um quarto sequer. Se isso não é o melhor exemplo de inovação que a gente tem, né, o que será então? Né? E hoje as pessoas... E o interessante é que a Airbnb ela entendeu um caminho onde ela desafiou o consumidor a enxergar a hotelaria de uma outra forma. É um movimento total, né, que acontece. E por isso cresceu, porque alguém ousou em enxergar, né, alguma coisa lá na ponta.
E ousou em oferecer alguma coisa diferente. Muitas vezes nós não crescemos, Patrícia, porque nós não temos coragem de oferecer alguma coisa para alguém. A gente tem uma ideia boa, poxa, eu tenho uma ideia legal, mas eu não tenho coragem de oferecer. Você sabia que a Airbnb ela começou como uma locadora de colchões a ar? Ela não começou alugando a primeira cama, ela começou locando colchões a ar. Daí o nome Airbnb, do air, né, que vem na composição da palavra. Ela começou alugando colchões a ar. E hoje é a maior empresa hoteleira do planeta, com sobra para a maior rede que você possa encontrar. Porque um dia ela ousou oferecer uma coisa que ninguém havia pensado, oferecer colchões a ar. Né? Você, por exemplo, poderia estar viajando lá pela Europa, está na casa de uma amiga ou de um conhecido, tudo que você precisava de um colchão a ar. Né? E ele estava lá para te atender. Então, eu gosto do exemplo da Airbnb. E a gente pode citar outros tantos, né? Se você olhar, por exemplo, as plataformas de fast food que caminharam hoje para isso. Se você ver hoje as plataformas de marketplace que fazem o quê? Que ousaram dizer o seguinte, cara, existe um mercado aqui caminhando para aquisição de produtos onde as pessoas não estão querendo mais ir para as lojas físicas, elas querem receber o produto no conforto da sua casa. Eu já nem sei mais quando foi a última vez que eu fui para uma loja física comprar algum tipo de produto. Verdade, eu não sei mesmo. Eu sou um fã de carteirinha do marketplace, porque até porque nós temos uma vida muito corrida por causa da nossa profissão e eu posso comprar onde eu estiver, da forma como eu estiver, quando eu chegar em casa, ou então mesmo aonde eu estiver, eu posso receber aquele produto. Isso é fantástico. Por quê? Porque alguém organizou todo um processo para que isso acontecesse. Só que aí vem a grande charada. Você comentou, o que é preciso para uma empresa crescer? Aí nós vamos voltar a conceitos básicos, que eles nunca irão mudar. Existem alguns conceitos na gestão que jamais vão mudar. Jamais vão mudar. Primeiro deles, não se constrói uma casa pelo telhado. Não se começa a construir uma casa pelo telhado. A pessoa, ela inova hoje, ou ela sai de uma startup, hoje ela já quer... o empreendedor, ele sai de uma startup, hoje ele já quer ser unicórnio, já ganhar milhões e tal coisa, mas não cuida de estruturas básicas. Você pode até crescer, você pode até criar uma estrutura que aparentemente é interessante, aparentemente ela é robusta, tal, aparentemente, mas internamente ela não tem estrutura para se sustentar. Não se cuidam de finanças, não se cuidam de pessoas, não se cuidam de organização de processos, não se cuida de análise ou estudo de mercado, ainda que sejam básicos e simples, de ouvir o consumidor. Aquela coisinha básica, sabe? De ir até o consumidor, de ir até a pessoa que vai receber o seu serviço, conversar com as pessoas, ouvir o que o cliente tem, prestar atenção nos movimentos que estão acontecendo lá de fora. A gente às vezes diz assim para o empresário, cara, você precisa erguer a cabeça. Você está muito fechado aqui no teu dia a dia e você precisa erguer a cabeça. Mas também é preciso olhar para dentro da sua organização e perceber o quanto as suas estruturas, os seus alicerces de empresa estão devidamente robustos, estão efetivamente robustos. E na empresa de serviços ainda mais. Empresas de serviços não possuem estoque. Esse é um grande problema, né? Quer dizer, esse é um grande desafio, não diria um problema, mas não possui estoque. O estoque é o serviço, são as suas competências, são as suas habilidades. O seu pacote de produtos está na qualidade daquele serviço que você pode prestar, né? E no pacote de inovação, o pacote de soluções que você pode oferecer. Esse é seu estoque. A gente não tem um estoquezinho que, por exemplo, quando eu tiver um problema financeiro, eu possa, vou queimar meu estoque aqui, vou vender tudo. Obviamente, eu vou fazer um caixa rapidinho. Em serviços, a gente não tem isso. Em serviços, a gente precisa realmente de uma estrutura de inovação extremamente organizada e extremamente presente dentro das bases. Mas não nos esquecermos jamais das estruturas de organização de gestão. Isso não permite que nenhuma empresa cresça no mundo. Ela pode alçar um voo, mas a gente chama aquele voo de galinha, né? Então vai dar um voo rápido, mas cai logo rapidinho. A gente está em 2025, o recorte, eu acho que de grande transformação foi a pandemia, né? Muitos processos se aceleraram, mas inclusive a transformação digital. Mas agora tem muitos empresários que já olham para um ano novo que chega por aí,
para o que esse empresário de serviço tem que olhar, quais as tendências que vem aí para o próximo ano e que você pode antecipar para a gente? O que não pode ficar fora desse planejamento estratégico para 2026? Muito bem. Olha, eu percebo, Patrícia, que nós temos 2 grandes desafios hoje, né? Tudo é desafiador, né? A gente está vivendo um mundo desafiador. A gente está... 2026, nós estamos entrando em um ano eleitoral, né? Nós temos aqui transformações no mundo, né, que nós estamos assistindo. Isso está mexendo com toda a questão econômica, né? Mas eu percebo que a grande sacada, hoje, em geral, o que nós vemos assim, que há ainda um investimento a ser feito e uma atenção especial, são em 2 palavrinhas, né, que são processos e tecnologia. Para a questão de serviços, processos e tecnologia. Quando eu falo em processos, eu diria exatamente, eu pegaria em um ponto na questão de processos. Eficiência. Eficiência. Fazer mais com menos. Fazer mais de forma mais rápida, porém mais eficiente. Ou seja, desenhar processos dentro do teu protocolo de serviços que torne o seu serviço mais rápido, mais eficiente e utilizando menos recursos. Para que o seu cliente receba este serviço de uma forma exatamente assim, mais rápida, mais eficiente, né? E com o menor custo possível. Né? Essa é a questão. E quando eu falo em custo, não estou relacionando exatamente a preço. Eu estou relacionando a percepção de valor. Ou seja, quando ele percebe que o valor que ele está pagando por aquele serviço realmente atendeu às suas necessidades e foi um valor justo e muito bem pago. Não exatamente um montante de dinheiro ali. Mas eu diria exatamente isso, a questão da satisfação voltada em eficiência, né, e velocidade. Esse é um ponto. E aí vem a pergunta, como fazer isso sem tecnologia hoje? Como fazer isso não entendendo quais são as ferramentas tecnológicas que você pode trazer para dentro do seu universo para que você possa alcançar esse objetivo? Então, para mim, são essas 2 palavrinhas. Eficiência em processos e tecnologia. Assim você já resume, né, uma pergunta que eu ia fazer, mas já está bem resumida, né? Quais são, por onde começar na hora de olhar para a gestão, né? Então, se você ainda não tem a implementação de processos, dessa eficiência dos processos, é hora de estudar. Eu antecipo aqui que o Sescap Paraná é um grande capacitador nessa área, né? Nós temos uma agenda intensa de cursos ao longo de todo o ano, tanto para equipes como para o próprio empresário, para que ele se qualifique em diferentes áreas. E para você que é um empresário, também conte com o seu contador, né? O contador hoje é muito mais do que um emissor de notas, como muita gente ainda vê por aí. Ele é o seu consultor estratégico, é alguém que, por isso, também tem uma grande oportunidade para quem quer da área da contabilidade, olhar para esse mercado, agregar valor ao seu serviço, né? Ser um estudioso dessa área também. E com isso eu finalizo aqui esse episódio, né? Esse assunto com o Luiz Carlos Tiossi. Eu queria que você deixasse tua mensagem final aí para quem nos ouve, de como implementar a gestão de uma forma prática, gostosa, que não seja sofrível, né? Tem gente que acha que é um sofrimento olhar para a gestão. Na verdade, ela é a base dessa casa, Sim. né? Eu diria para começar pelas coisas simples, tá? Então, aprenda a fazer um bom controle financeiro, né? Você vai empreender alguma coisa, você quer implementar um processo de gestão eficiente, revisite ou visite seus controles financeiros. Não gaste mais do que você realmente ganha. Saiba exatamente o que é investimento, o que é gasto. Esse é um ponto interessante. Separe as contas pessoais das contas da empresa. Entenda que você, mesmo sendo dono desta empresa, é um funcionário dela. Você presta um serviço para ela. Por isso até que nós chamamos de pessoa, né? Pessoa jurídica. Né? Organize as coisas. Trabalhe de forma organizada. Né? As coisas simples. Trabalhe de forma transparente. Seja transparente com seus parceiros, seja transparente com seus funcionários. Seja ético, correto. Respeite a legislação. Faça as coisas certas do jeito certo. Começo pelas questões básicas. Não tem como falar em gestão ou estruturar um processo de gestão sem você começar pelas coisas básicas, como falamos agora. Né? E depois, estude, se informe,
Vá buscar informação. Procure, e sozinho a gente não consegue. A gente acha, não, eu aqui sozinho, olhando as minhas redes sociais, ou acessando sites, ou fazer... Não é o suficiente. Né? Ouça, procure pessoas, procure as associações. Veja só quantas coisas nós temos dentro do SESCAP. Veja só quantas oportunidades de conhecimento, aprendizagem e capacitações nós temos dentro do SESCAP. Basta acompanhar. Procure outras entidades, procure se informar com pessoas, contrate, sim, se possível, consultorias, traga para perto de si pessoas mais experientes do que você, né? Dedique um tempo a ouvi-las. E é engraçado, né? Muitas delas nem irão te cobrar nada. Nem irão te cobrar nada, estarão muito felizes em poder te ajudar, contando as suas experiências, contando inclusive os seus casos de fracasso. Né? E às vezes com essas histórias de fracasso nós aprendemos muito e temos uma grande oportunidade de onde não errar nos mesmos pontos. Tenha humildade, reconheça seus erros, né? Permita que coisas diferentes ou formas diferentes de você pensar possam entrar pela porta da sua empresa, porque exatamente em muitos casos que nós conhecemos, é por essa porta e pela mão destas pessoas que a transformação e a inovação chegarão dentro da sua empresa. Né? Tenha a mente aberta, né? Ouça muito, fale menos, né? Estude muito, estude todos os dias. Perceba os movimentos. E quanto mais você se capacita, Patrícia, quanto mais você se desenvolve, quanto mais você estuda, mais preparado você está para perceber o que está acontecendo ao seu redor. Acho que são dicas básicas aí. Básicas, necessárias e que todo mundo pode começar hoje, né, Tiossi? Obrigada mais uma vez pela tua participação. E para você que nos ouve e busca conhecimento, trilhas de capacitação em gestão empresarial, em outras áreas mais específicas, não esqueça de consultar o site do SESCAP. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio uma agenda extensa dessas trilhas de capacitação. Também busque um pouco mais sobre esse conhecimento do teu negócio e assim não tem segredo, assim qualquer empresa busca um conhecimento, um desenvolvimento eficaz e sólido. Se você gostou do episódio de hoje, eu peço que você deixe teu joinha aí, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nos próximos episódios. E é isso, esse é o Ponto de Inflexão, o podcast do SESCAP Paraná. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.